Tudo bom, estudantes de primeira série? Eu sou Adriano, professor de artes. Pessoal, nessa aula nós vamos ver sobre artes circenses e seu contexto histórico. Então a gente vai conhecer um pouquinho da história do circo, seus principais nomes e sua trajetória. A gente vai ver como é que esse mundo totalmente diferente, que é chamado de circo, ele veio ao nosso convívio. Só que para começar, pessoal, vamos fazer duas perguntinhas só para a gente tentar entrar nesse clima, para a gente entender um pouquinho melhor o que é essa tal da linguagem circense. Então, será que uma apresentação de cavalos pode se tornar o maior espetáculo da Terra? Vocês acham que uma apresentação com vários cavaleiros fazendo acrobacia em cima de cavalos pode se tornar esse circo que a gente conhece hoje? E outra pergunta: a física pode se tornar a base para se montar o espetáculo? Você acha que, de repente, uma ciência que explica a natureza, ela pode trazer uma lei, que essa lei vai ser essencial para que a pessoa possa fazer qualquer tipo de número dentro do círculo, principalmente porque vai utilizar uma estrutura redonda? Essa aula vai responder a gente. Então, começo. O circo é um espaço ancestral cuja expressão artística remonta desde a Idade Antiga, desde seu auge dentro do Império Romano. Entretanto, a linguagem circense, igual à atual, iniciou somente sua trajetória na Inglaterra do século XVII. Então, o que acontece? Essa questão do circo, essa vivência do circo, que é essa coisa do humor, da acrobacia, da fantasia, é uma coisa que existe desde a Idade Antiga. Lembrando vocês que a Idade Antiga é da invenção da escrita até mais ou menos o ano 300, que é quando começa exatamente a Idade Média. Então, nesse momento, nós tínhamos vários tipos de apresentações. Elas não tinham o mesmo contexto que nós temos no circo moderno, mas era uma forma de uma apresentação que usava o contexto da época. Podia ser festivais, podia ser alguma coisa relacionada ao esporte, mas também tinha o caráter do humor, de certa forma, trazendo exatamente um espetáculo. E Roma foi o ápice desse tipo de espetáculo, fazendo várias representações. Quando nós chegamos na linguagem circense igual à atual, aconteceu somente no período do século XVII e XVIII. Então, o que acontece? Nós temos um período da Idade Média, que foi um período assim, bem diferenciado, que era um período mais ligado à religião. Tanto é que quando termina esse período da Idade Antiga, com essa mudança da Europa, os artistas que tinham antigamente, eles ficaram perdidos e ficaram lá itinerantes. Um aqui, outro ali, apresentando alguma coisa, mas eles não se apresentavam assim diretamente. Eles estavam em um período muito tímido, porque a religião imperava bastante e existia muita perseguição. Quando sai esse período da Idade Média e começa o Renascimento, então vai ter uma liberdade do homem. Nessa liberdade do homem vai surgir um homem, que a gente vai ver um pouquinho para frente, que é o Philip Ashley, e ele vai exatamente trazer como vai ter essa linguagem nova do circo. É uma linguagem que ela vai pegar toda a herança antiga e vai colocar algumas inovações que vai dar esse ar de circo que a gente conhece nos dias de hoje. E a gente vai ter então uma lembrança lá, antiga Roma, havia entretenimento circense, lá do Circo Máximos de Roma, numa forma diferente da nossa atual. Então o que acontece? Nós tínhamos as famosas corridas de pigas, e essas corridas de pigas aconteciam nesse teatro circular. E muitas vezes eles ensinavam até mesmo, de certa forma, personagens de batalhas antigas que Roma eles conseguiu vencer. Então eles colocavam uma apresentação ligada a Deus, ligada a batalhas, ligada à sua própria história, trazendo um entretenimento para esse povo que estava dentro desse estádio circular. E nós temos então o circo moderno, que é chamado do círculo, né? Circo significa círculo, surgiu em 1768 pela iniciativa de Philip Astley, um suboficial reformado da Cavalaria Britânica. Em 1770 ele criou o anfiteatro Astley, onde aconteciam truques equestres juntamente com malabaristas, tendo palhaços e cães dançarinos durante os intervalos e truques. O que acontece? O Astley, ele era um militar inglês, ele já estava reformado, ele já tinha saído da ativa, mas ele reparava que todo dia muitas crianças apareciam lá no quartel onde ele servia e ficavam admiradas vendo aqueles cavaleiros. Então ele ficou pensando o seguinte: pô, se a criançada gosta tanto, e é uma coisa que eu também gosto, porque ele sempre foi um apaixonado por cavalos, desde menino, ele sempre teve a ideia de ser um treinador, por isso que ele entrou exatamente para o exército, por ter exatamente esse treinamento com cavalos, ele decide fazer uma coisa diferente. Em 1768, ele começa a fazer uma apresentação, mais ou menos num círculo de 19 metros, um pouquinho maior que o atual, e ele fazia apresentações com acrobacias equestres, ou seja, ele fazia cavaleiros, ele e mais alguns outros amigos, que eram também reformados, e eles começaram a apresentar para essas crianças, e isso se tornou um sucesso. Foi crescendo, até que o momento que ele sentiu a necessidade de criar um espaço
que foi em 1770 que ele fez esse espaço coberto que tinha as apresentações. Só que ele colocou algo a mais. Ele colocou, se lembra que eu falei para vocês sobre aqueles artistas itinerantes perdidos? Então, ele pegou esses artistas que eram palhaços, que eram atores cômicos, e colocou juntamente com a acrobacia e mais os cavalos, ele montou um espetáculo. Enquanto tinha os malabarismos com os cavalos, nós tínhamos um intervalo que era mudança de cena. Nesses intervalos, os palhaços, vamos colocar assim, eles intervinham no espetáculo, dando entretenimento para dar tempo de se montar a outro número que ia acontecer com cavalos, e também tinha os cães dançarinos. Então isso vai ser um embrião daquele circo que a gente conhece hoje. Então vai ser um número com um intervalinho curto, com entretenimento com palhaços e cães dançarinos, e depois outro número, e a formatação que nós temos hoje. Então, só para guardar o que a gente falou até agora, pessoal, vamos uma perguntinha rápida para vocês? O circo dentro da realidade do Império Romano é o mesmo que conhecemos hoje em dia? Por quê? Escreva com suas palavras. O circo antigamente, da era antiga, ele era igual ao circo de agora? Escreva conforme você entendeu, eu fico aguardando vocês. Até daqui a pouquinho.
Responderam lá, pessoal? Ok, manda para mim, tá bom? E vamos lá. Então nós já temos agora uma linguagem de circense formada. Então, naquele momento, esse local recém-criado tinha como destaque as acrobacias equestres que aconteciam em um espaço circular de 13 metros de diâmetro, pois Ashley teria comprovado que era mais fácil manter-se equilibrado em círculo, força centrífuga, para desenvolver seus truques. Ele criou a pirâmide humana montada, famosa até hoje. Nós temos inclusive aqui uma figurinha dele, ele e seu seu cavalo chamado Billy, que eles foram companheiros por muitas décadas. Então o que acontece, pessoal? Então nós já temos um espaço, esse espaço é chamado de picadeiro, esse picadeiro inclusive ele chamava de passeio. Então era esse momento que ele fazia vamos colocar, esse movimento com os cavalos. Como o cavalo ele precisava correr para poder a pessoa fazer acrobacia em cima dela, o que ele achou mais interessante? Que o cavalo tivesse a coisa que é normal no treino de cavalos, que é esse círculo. E com esse círculo, nós temos o cavalo uma pequena inclinação. Digamos que ele esteja quase com 45 graus e ele está tendo essa inclinação, então o centro de gravidade dele está indo para o centro do picadeiro. Então ele sempre vai estar inclinado. Com essa coisa de inclinado, vai ter uma coisa chamada força centrífuga, ou seja, o seu eixo ele fica equilibrado, sempre apontando o peso mais para o lado de dentro do círculo, do diâmetro. Então, com isso, a pessoa podia fazer as acrobacias e não teria perigo dele cair para o lado ao contrário do público, porque a força está puxando ele para o centro. Então, ele vai fazer totalmente acrobacias baseadas numa pequena inclinação para o seu lado esquerdo, porque ele corria sempre no sentido, vamos colocar, horário. Então, como o cavaleiro estava em cima do cavalo, literalmente ele fazia isso daqui, ó. Ele ficava nessa posição. E nessa posição, a força mantinha ele grudado no cavalo, não tinha perigo de ele cair. E quando ele levantava no cavalo, ele continuava nessa inclinação, ele fazia com que a força centrífuga desse equilíbrio para ele, e inclusive essa manobra chamada pirâmide, que você vai ter dois cavaleiros, uma terceira pessoa nos dois ombros desses dois cavaleiros, que vai ter 3 pessoas, essa pirâmide ela conseguia se manter porque quanto mais o cavalo mantinha seu trote fazendo essa força centrífuga, mais a pirâmide ficava equilibrada porque o centro dela ficava inclinado dessa forma, então não tinha perigo deles caírem. Se o cavalo parasse, automaticamente eles cairiam, mas enquanto tivesse movimento, a força puxava eles para baixo, fazendo com que eles ficassem firmes na questão de equilíbrio, e isso foi uma inovação que aconteceu nesse momento. Então nós temos aqui figurinhas deles, né? Então ele podia fazer essa coisa de 4 cavalos, por exemplo, era uma coisa que era utilizado muito no Coliseu Romano, quando tinha piga com 4 cavalos, que era chamado de quadriga, né? Então ele podia ficar equilibrado nesses 4 ou 5 cavalos, e eles faziam o círculo, e quando ele fazia o círculo, ele ficava totalmente equilibrado, não tinha perigo dele cair. E nós temos aqui o normal dele, com 2 cavalos, mas pode reparar, ele está com uma perna praticamente esticada e outra perna dobrada. Por quê? Ele está jogando o seu peso para o centro, aqui ele está fazendo anti-horário, então dessa forma ele inclinado, não tem como ele cair. Então o público está totalmente seguro, mesmo que o cavaleiro ele corra bastante rápido ali dentro, mas a força vai sempre jogar ele para o centro do picadeiro, não tem perigo dele cair para fora. Então nós temos agora esse picadeiro oficial, né? Então foi criado o picadeiro, mas o primeiro local de espetáculo a ser batizado de circo foi o Royal Circus, inaugurado em 1782 por Charles Higgins e Charles Gibbon, a uma curta distância do anfiteatro Ashley. É importante citar que o local de Ashley foi mencionado pelo escritor Charles Dickens. Então o termo circo, pessoal, a pessoa que criou o circo, ele não usou o termo circo, que era exatamente a questão do círculo, mas o Charles Higgins, que foi empregado, inclusive, do Ashley, ele decidiu fazer o próprio circo dele e ele pegou o nome de círculo, que é o nome do picadeiro, e colocou, e oficialmente foi o primeiro circo, mesmo ele não inventando. Lembrando que todo o convívio, essa coisa do espalhar o circo, por exemplo, o Ashley, ele fez Inglaterra, França e Irlanda, e o Higgins, que foi empregado do Ashley, ele acabou indo, inclusive, para a Rússia. Por isso que nós temos essa tradição muito forte do circo russo, do circo inglês e o circo americano, por que não falar dessa forma, que também teve o circo atravessando o mar e chegando em terras americanas. Então, e nós temos que lembrar de Charles Dickens. Charles Dickens, ele foi um homem, vamos colocar assim, que criou o estilo do Natal que nós conhecemos hoje. Ele foi um grande escritor e ele mesmo viu na sociedade a importância do circo como elemento cultural de uma Inglaterra, o elemento cultural de uma Europa, e por isso que na própria literatura dele, que foi uma literatura que são os livros mais vendidos do mundo hoje, Shakespeare foi teatro e ele é literatura. Na literatura dele, ele mostra o circo como algo que é centro da sociedade na questão do entretenimento. E nós vemos que, nesse primeiro momento do circo, pessoal, eram utilizados cães,
que eram animais domésticos, e o cavalo, de certa forma, também é animal doméstico, mas gradativamente foi se colocado animais selvagens. Então, com isso, os animais selvagens começam a surgir as primeiras denúncias. Então, nós temos, apesar dos primeiros números circenses terem a presença de animais, a proibição do uso deles em apresentações é uma importante tendência mundial. Essa prática começou a ser questionada na segunda metade do século XX, sobretudo em razão dos relatos de maus tratos e do surgimento de entidades e organizações voltadas aos direitos desses animais. Como nós tivemos no passado o Circo dos Horrores, que pegavam pessoas com defeito físico e apresentavam ela como monstros, que isso aí foi extremamente condenado e era uma prática cruel que acontecia, dos animais também. Eu me lembro do relato que quando chega o primeiro elefante dos Estados Unidos, o pessoal ficou admirado, nunca ninguém tinha visto isso. Então, se os animais eles eram tirados dos ambientes deles, digamos, é tirado um animal da África, está acostumado com um clima extremamente calor, e é levado para um ambiente frio. Então, existe esse maltrato de trazer o animal, e além disso, teve a questão de choques elétricos, a questão de lâminas, a questão de ponteiras mesmo, de fazer o animal se mexer, inclusive com animais selvagens, que nem tigres e leões, e isso foi visto, foi mostrado a público, e por isso que existiu essa questão da proibição, que eu acho bastante justo. E nós temos em seguida um exemplo de um circo que não utiliza a questão de animais, mas usa a teatralidade, que é o Cirque du Soleil. Então, atualmente, o circo tende a utilizar diversos recursos teatrais como principal atração o Cirque du Soleil, que é a maior companhia circense no mundo e o melhor exemplo dessa tendência. Então, nós temos agora, pessoal, um teatro contemporâneo. O que ele está fazendo? Ele está fazendo, de certa forma, a união de todas as linguagens. Ele está pegando um pouco de dança, está pegando um pouco de artes visuais, está pegando muito de música e está pegando muito da questão do teatro mesmo. Então, ele está fazendo muito da expressão corporal, dando personagens vida e fazendo a parte de malabarismo e a parte circense normal, inclusive de humor, com esse teor somente com pessoas. E nós não temos mais animais. Então, a representatividade da vida selvagem de animais é feita pelos próprios personagens, fazendo sua própria interpretação. Essa é a visão moderna do circo e a tendência que nós temos hoje em todo o mundo. Inclusive, esse circo ele se apresenta pessoalmente ou também ele se apresenta virtualmente, dando mais acesso àquelas pessoas que não têm possibilidade de estar presentes naquele momento. Certo? Então vamos à segunda perguntinha, só para a gente fixar o que a gente falou até agora. Pergunta 2. Por qual razão os animais são proibidos em espetáculos circenses? Responde com suas palavras, a gente acabou de falar. Por que os animais não participam mais do circo? Respondo e fico aguardando vocês. Até daqui a pouquinho.
fez lá, pessoal, manda para mim a resposta, ok? Então, pessoal, o que a gente viu hoje? Nós conhecemos brevemente a história do circo, vimos como uma pessoa apaixonada por cavalos criou um mundo mágico que existe até hoje. Então, a gente viu que Philip Ashley, ele era um homem que desde pequeno ele sempre foi apaixonado por animais, por cavalos em especial, e ele viu que a única possibilidade de ele poder ter esse apreço, essa coisa de ter convívio com os animais foi através do exército. Ele entrou para o exército inglês, foi para a guerra, teve sua vida, se não me engano, ele se aposentou como sargento da cavalaria e ele teve esse convívio com animais e depois da aposentadoria ele via as crianças que nós estamos falando agora num momento quase que renascimento para quase barroco, vamos colocar dessa forma. Então nós temos um momento que as crianças elas tinham saído da Idade Média, as crianças estavam um pouquinho perdidas, as cidades estavam começando a ser grandes, então estava tendo aquela coisa daquela coisa de trabalho infantil. Então isso ele via um pouco de tristeza das crianças. E ele via também que as crianças achavam os cavaleiros grandes heróis. Então ele falou, por que não unir a minha paixão por os animais e trazer para as crianças um entretenimento baseado nisso? Então ele começou a fazer os primeiros truques com cavalos, trouxe a acrobacia, que era uma coisa que ele gostava de fazer, e começou a pegar aqueles artistas cômicos, palhaços que não tinham um local, que eles estavam ali itinerantes, e começou a convidar esse pessoal a falar, vamos lá, vamos fazer um espetáculo junto. Nos intervalos você entrete o público enquanto eu vou fazendo o espetáculo dos cavalos. Eu tiro uma parte dos meus cavalos aqui, você entrete o público, traz os seus cachorrinhos lá que vocês fazem aquele número legal, e daí quando você termina essa prestação, entra com mais um número de cavalos. Vamos fazer essa parceria. E começou isso, e fez isso dentro de um círculo que é chamado de picadeiro, com 13 metros, que é o que a gente conhece circo moderno até hoje, que é esse mundo de fantasia, esse mundo que as crianças amam. Ok, pessoal? Espero que tenha sido proveitosa essa aula, tenhamos aprendido um pouquinho mais e nos encontramos no próximo momento. Até lá. Tchau, pessoal.